A mansão dos Albuquerque era feita de silêncio e mármore. Aos 55, Elias não tinha mais pressa. A sua vida parecia a paisagem que via da janela, perfeitamente orquestrada, porém fria. E Helena, sua esposa, era o único calor admitido naquele cenário. O documento estava à espera na escrivaninha de ébano. Não era um papel qualquer. Era a doação em vida de todo o patrimônio. Uma entrega total de sua autonomia. O último passo de um homem que acreditava ter encontrado, finalmente, o amor incondicional. O acaso, ou talvez o destino veste-o-sei, de uma busca simples. Procurando a conite tinteiro que ganhara do pai, Elias tateou a parte inferior da gaveta secreta. O que ele encontrou não tinha o peso do ouro, mas o peso de uma década de mentiras. Um diário de couro gasto, amarelado, não era de Helena, mas de sua mãe. As palavras, gravadas à tinta desbotada, na primeira página, eram um tiro disparado de outro século. A vingança, pelo que fizeram ao seu pai. Meu amor será a única herança que te deixo. Elias sentiu a vertigem do chão sumindo sob seus pés. 10 anos reduzidos a uma linha de um diário. Ele precisava de silêncio. Aquele segredo era um veneno que só ele podia beber. O pai de Helena. A dor era o nome de seu irmão, Marcos. Elias mergulhou nos arquivos empoeirados da família, nos jornais velhos. A história era conhecida. Marcos, preterido, cortado do testamento por uma briga de juventude, sumiu do mapa engolido pela raiva. O diário era o mapa da traição. Marcos, antes de sumir, tivera um caso secreto com a mãe de Helena. Helena não era apenas uma mulher com um rancor. Ela era o fruto daquela mágoa, cultivada por anos para ser a arma perfeita. Cada toque de Helena, cada palavra de conforto ao longo de uma década, era uma linha ensaiada. O que ela realmente buscava? Ver Elias na ruína sentimental era a cereja do bolo, mas a vingança de verdade. No círculo daquela família, era sempre sobre o dinheiro. Foi o advogado, seu único confidente naquele pesadelo, que encontrou a ponta do iceberg que faltava. Não era o diário. Não era o dinheiro de Elias. Era a lei. Em uma caixa de joias de Helena, havia uma certidão de nascimento duplicada, meticulosamente guardada. A peça-chave que a ligava legalmente ao irmão de Elias. O plano era total. Helena não queria apenas o patrimônio de Elias. Ela queria que ele assinasse o cheque para financiar sua própria destruição. Com a certidão e o diário, ela se tornaria a herdeira legítima de Marcos e derrubaria o testamento original, que a excluiu décadas atrás. Vingança e fortuna total. O contra-ataque precisava ser um bisturi, não um machado. Elias usaria o instrumento da vingança de Helena menos o casamento, para anular sua reivindicação. A lei do divórcio em casos de fraude por herança era a falha no plano dela. O confronto final foi a cena mais silenciosa daquela casa. Helena entra na sala, sorrindo, esperando a canetada fatal. Elias apenas lhe estendeu os papéis de divórcio, baseados em fraude e má-fé. O casamento de 10 anos, sua arma de vingança, foi legalmente invalidado. Com a anulação, a prova de sua MF se tornou pública, suspendendo a validade de sua certidão como herdeira. Ela perdeu o presente e o passado. O karma não perdoa a pressa. O ódio da mãe de Helena construiu um edifício de mentiras, mas a pressa, em demolí-lo, fez a estrutura cair sobre ela. Elias não encontrou a paz. Encontrou a lição. O preço dos segredos de família sempre será cobrado na próxima geração. Obrigado por assistir. E não se esqueça de se inscrever para mais histórias como esta. A amizade entre Ricardo e Marcelo era um pilar de 30 anos. Juntos construíram a empresa. Dividiram vitórias e perdas. Aos 50, Ricardo viu em Marcelo não apenas um sócio, mas um irmão de sangue. Uma confiança cega, que custaria o próprio chão. Ricardo precisava de um empréstimo pessoal urgente, uma quantia significativa. Marcelo, seu sócio, ofereceu-se. Não precisamos de papelada, Ricardo. Nossa palavra é nosso contrato. O aperto de mão foi firme, mas o silêncio que se seguiu escondia o veneno. Ricardo soube que algo estava errado no dia em que tentou pagar. Marcelo recusou. Não porque fosse um presente, mas porque o dinheiro nunca havia saído do bolso dele. O empréstimo havia sido feito em nome da empresa. Marcelo usou o nome do sócio para uma fraude silenciosa. Ricardo investigou, descobriu que Marcelo havia usado o empréstimo para cobrir um rombo causado por investimentos pessoais arriscados, culpando a empresa. E o pior, o contrato, silencioso, garantia que, em caso de não pagamento, Ricardo assumiria a responsabilidade total.
30 anos de amizade, uma vida inteira de confiança. Tudo reduzido a uma cláusula oculta. O verdadeiro plano de Marcelo era forçar a falência da empresa e, com Ricardo como devedor principal, assumir o controle total por uma fração do preço. O golpe não era financeiro, era moral. Marcelo não queria apenas o dinheiro, ele queria a dignidade e a reputação de Ricardo. A vingança, Ricardo percebeu, não seria feita com gritos, mas com a mesma frieza do contrato. O sócio traído precisava criar uma armadilha ainda mais silenciosa, usando as próprias regras de Marcelo. Ele não podia confrontá-lo, precisava de provas irrefutáveis. O karma, neste caso, seria a lei. Ricardo armou a reunião final, sob o pretexto de assinar a solução do débito. Marcelo, confiante em seu plano, caiu na isca. O sócio traído havia ativado uma cláusula esquecida do contrato social da empresa, de 20 anos atrás. A cláusula: qualquer dívida não autorizada pelo conselho, feita em nome da empresa por um único sócio, resultaria na venda compulsória das ações daquele sócio, a preço de mercado, para o outro. O empréstimo fraudulento de Marcelo se tornou sua sentença. Ricardo não confrontou a amizade. Ele confrontou a fraude. Ele não acusou. Ele executou a cláusula. O empréstimo silencioso de Marcelo, feito para incriminar o amigo, tornou-se a prova de sua própria conduta ilegal perante o contrato social. Marcelo perdeu a empresa que ajudou a construir, não por vingança de Ricardo, mas pela letra fria da lei, que ele próprio tentou manipular. O preço de 30 anos de amizade foi cobrado em ações, e não em lágrimas. O silêncio voltou para a mansão de Ricardo, mas agora era diferente. Era um silêncio amargo, pesado pela perda de um irmão, mas limpo pela justiça. A empresa estava salva, mas a alma estava ferida. O karma nos negócios e na vida é inevitável. Tentar usar a lei para atrair a confiança só garante que a mesma lei será usada para quebrar o traidor. Não confie na palavra, confie na verdade dos contratos.